Então, turma, eu trouxe aqui dois trechos, né? São duas reportagens. Elas falam sobre vírus, que é a temática da nossa aula de hoje. Então, esse texto aqui é para a gente refletir, para fazer uma roda de conversa, né? Iniciar um debate. O primeiro texto, ele começa assim, ó. Pesquisadores descobrem duas novas espécies de vírus. Cientistas brasileiros identificaram duas espécies de vírus que nunca haviam sido descritas no mundo, denominadas de Chapuri e Aporé. Os micro-organismos pertencem ao gênero Mammarinavirus, da família Arenavirus, né? Então, os dois pertencem a essa mesma família. Ainda não existem dados sobre a magnitude da circulação dessas espécies no país, e a possibilidade de infecção em humanos também é desconhecida. As descobertas trazem luz a uma classe de vírus, responsável por causar quadros de febre hemorrágica, de forma semelhante ao que ocorre na dengue e na febre amarela. No Brasil, as informações sobre circulação e casos associados a arenavírus são muito limitadas. Isso tem um impacto imediato no manejo de casos. Se um paciente com febre hemorrágica vive em uma região com circulação de arenavírus, é necessário realizar o diagnóstico diferencial nas ocasiões em que os exames são negativos para arboviroses. Como o aeronavírus pode levar a óbito, 3 a cada 10 pessoas infectadas é fundamental agir com rapidez. Pontua Elba Lemos, chefe do laboratório de antaviroses e ricticioses do Instituto Oswaldo Cruz, né, que é a Fiocruz, e também coordenadora do estudo, né? Então, antes de a gente começar a comentar aqui, né, vamos dar uma lidinha no segundo texto, né, que também é um trecho, um fragmento. No Brasil, a taxa de infecções hospitalares atinge 14% das internações, né? Então, de acordo com o Ministério da Saúde, ó, né, o simples ato dos profissionais de saúde lavarem as mãos é fundamental para evitar essas infecções. A maior e principal das ações de prevenção e controle é a higienização das mãos, para evitar passar uma infecção entre os pacientes ou entre os profissionais de saúde, explica a gerente de vigilância e monitoramento em serviços de saúde da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa, né? E foi a Magda Costa que passou essa informação. Outros fatores citados pela gerente como importantes na prevenção ao problema é a higienização dos ambientes onde estão os pacientes, né, dos leitos, isolar aqueles que já estão contaminados e aplicação de protocolos de prevenção. O infectologista Adelino destaca que evitar as infecções no ambiente hospitalar se torna cada dia mais importante no atual contexto, né, das bactérias multiresistentes a antibióticos e também a vírus, né? A gente não pode deixar de incorporar isso aí. Isso traz um desafio mais difícil de ser conquistado, porque as infecções hoje são cada vez mais difíceis de serem tratadas. Né? Acho que a gente já pegou o contexto geral daqui. Vamos lá. Reparem que a gente está vivendo esse contexto hoje em dia, né? Um novo vírus surgiu, né? Um vírus que até então não era tão conhecido, a gente tinha algumas informações de similares, né? Da família corona e tal, mas ele é um novo coronavírus, né? Ele é um vírus novo. E essa rotina hospitalar, né, de evitar infecções, essa higienização, acabou também entrando nos lares, vocês repararam? Né? Então, puxando o gancho aqui do primeiro trecho, qual seria essa importância da gente monitorar esse tipo de vírus, né? Descobrir esses vírus. A gente sabe que na natureza eles estão aí, né? Muitos deles são chamados arboviroses, né? Esse arbo vem de árvore, né? São vírus que ficam no interior de mata e que através do desmatamento eles acabam caindo, né? Em contato com o ser humano, porque você desmata os animais, né? Acabam criando uma barreira, né?
ecológica, então, mas quando você desmata, o ser humano acaba caindo nesse ciclo e às vezes servindo, né, de hospedeiro. Então, esse monitoramento, essa prevenção é muito importante, né? Então, caso surja um potencial vírus, né, como surgiu aí, em que ele possa circular com facilidade, né, passar de pessoa para pessoa. Então, esses pesquisadores, estando nessa linha de frente de prevenção, descoberta, vai auxiliar bastante, não é verdade? E em relação a essa nossa rotina, né? Repararam como que foi o procedimento aqui? Né? Antes, quando não tinha essas medidas de higienização, o número de mortes e infecções hospitalares era muito grande, né? Até que esses protocolos foram implementados. E no nosso dia a dia, o que está acontecendo, né? Muitas medidas são parecidas, ó. Se alguém tiver infectado, tem que ficar em isolamento. As pessoas que não estão, né? Também evitar essa circulação. Sempre que possível, ter um distanciamento, né, de 1,5 m a 2 metros, usar máscara sempre, lavar bem as mãos, usar álcool em gel, né? Isso já é uma rotina, né? Isso já é comprovado para minimizar as infecções. Ainda mais o coronavírus, né? Que também contamina por aerossóis, né? O vírus vai ali, conforme a gente fala, né, as gotículas saem ali com os vírus. Então, todo esse texto a gente pode correlacionar, né, com o que a gente está vivendo. E acredito que muitos ensinamentos vão ficar, né? Não só no sentido tecnológico, né, com o desenvolvimento aí desses procedimentos, né? A indústria, a universidade pública, ela chegou junto, né? Então, mesmo não tendo ainda a vacina que já está quase, né, já está quase aí liberada para a gente, mas com ela veio todo um estudo, tecidos, insumos, tudo isso auxiliando nessa prevenção, né? Então, antes da gente começar a falar um pouquinho mais sobre o vírus, né? Vamos fazer o seguinte, ó, cada um pega uma folhinha aí, vamos listar pelo menos aí 5 medidas de prevenção sobre coronavírus, né? Quais são essas medidas que nós podemos tomar como prevenção para nos proteger da infecção do coronavírus, né? Do Covid-19, tá? Então, terminou de fazer a listinha, deixa ali na minha mesa. Vamos lá. Características gerais do vírus, hein? Peraí, vamos dar uma boladinha aqui. Vamos lá, gente, ó. Vírus, né, são muito pequenos e para a gente conseguir visualizar, a gente tem que ter o auxílio de um microscópio eletrônico, né? Para você ter noção da dimensão do quão pequeno é um vírus, na ponta de uma agulha é possível ter milhares de vírus, né? Só para você ter noção de quão pequeno é. Eles são acelulares. O que significa isso? Ó? A, né, vem do latim, que é negação. Celulares é célula. Então, ó, não tem célula, né? Então, os vírus, eles não são feitos de células, eles não possuem células. Eles também não têm metabolismo próprio, né? Então, todas aquelas reações químicas que o corpo, né, dos seres vivos realizam para manter a vida, eles não possuem esse metabolismo. Então, por isso, a gente considera eles parasitas intracelulares obrigatórios, né? Então, para que ele consiga se replicar, né, para que ele consiga se reproduzir, digamos assim, acho que replicar acho que é a palavra mais adequada. Eles precisam estar dentro de células, né? Então, eles infectam, então eles são parasitas intracelulares. Eles entram na célula e meio que ele invade ali e começa a controlar essa célula. Então, ele vai usar o metabolismo da célula para que ele sintetize, né, para que ele forme novos vírus, né? Porque o vírus fora da célula, ele é inerte, né? Ele é sem vida.
Então, existe vírus, né? Os vírus são específicos. Então, existe vírus de animais, de plantas, de bactérias, de fungos, né? Tem uma diversidade muito grande de vírus, muitas famílias, tipos, né? Possuem muitas espécies, mas às vezes a mesma espécie de vírus, ela pode ter tipos, né? Mutações. Não é difícil que isso ocorra. A mutação em vírus acontece com muita frequência e muito rápido. Quer ver um exemplo? O vírus da gripe. Não é à toa que todo ano tem a vacinação para a gripe, porque são os vírus que mais circulam, né, na sociedade e não são os mesmos, né, porque essa mutação é rápida. Então, aí eles, né, elaboram e fabricam a vacina para deixar a população imunizada. Não se... Eles não são, né, os vírus não são considerados, acho que seja, são, tá, em de digitação. Eles não são considerados vivos por muitos cientistas, né? Então, já que, eles não possuem células, que seria uma característica primordial para um ser vivo. Então, ele não possui célula, não tem metabolismo próprio, né? Ele só se replica se estiver dentro de uma célula. Isso acaba tirando ele da categoria de seres vivos. Ele é um ser não vivo. Então, muitos cientistas, né, englobam ele, né, consideram ele que não sejam vivos. Tá bom? Vamos falar um pouquinho da estrutura? Deixa eu ver o nosso tempinho aqui. Vamos dentro do horário. A estrutura do vírus. Deixa eu ver se está tudo bem aqui com a minha conexão. Acredito que sim. Então, vamos nessa. Opa, vamos clicar na guia aqui. Aqui, ó. Estrutura do vírus. Os vírus eles são formados basicamente pelo capsídeo com material genético em seu interior. Alguns vírus chamados capsulados, né? Alguns livros trazem o termo envelopados, né? Não está correto, mas o capsulado é um termo mais atual. Então, eles podem ser chamados de capsulados ou envelopados. O que significa? Que eles vão ter uma estrutura a mais, né? Eles vão ter uma estrutura chamada envelope viral, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. A gente tem aqui um modelo de vírus, né? Que é um esquema de um vírus da gripe, por exemplo. Então, toda essa camada azul aqui, ó, externa, é o envelope viral. Mais para dentro, você tem um capsídeo. Né? O capsídeo é uma cápsula proteica, né, formada de proteínas. E dentro dessa cápsula tem o material genético. Né? Aqui tá simbolizando as proteínas, né? Ali das camadas. Tá? Então, não é todo vírus, né, que tem esse envelope. Então, normalmente você tem um vírus ali com o capsídeo e o material genético. E outros que podem ter o capsídeo, o material genético, e por volta ainda tem o envelope viral. Né? Então, esses aí são chamados de vírus capsulados ou vírus envelopados. Aqui embaixo nós temos outros tipos. Ó. O vírus ele não tem só essa forma, né? Ele, como a gente comentou antes, tem diversas formas de vírus, né? Famílias, espécies, né? Aqui nós temos, por exemplo, um bacteriófago. O bacteriófago é um vírus que infecta bactérias, né? Ele é específico em bactérias. Então, nesse caso, ó, além daquelas estruturas que nós vimos aqui, ele também tem uma cauda. Então, a gente pode dividir o bacteriófago. Ó. Isso aqui é um esquema, né, de como ele seria. Então, aí você tem aqui uma divisão, que é a cabeça e a cauda. A cabeça é onde você tem a cápsula proteica, né, que é a cápsula de proteína, que a gente chama de capsídeo, e dentro o material genético. O conjunto também do capsídeo com material genético também pode ser chamado de núcleo capsídeo. Tá?
E aqui do lado nós temos um outro tipo, né? Aqui já é um tipo, é um vírus da poliomielite, né? É um vírus que ataca células humanas, né? Ele infecta seres humanos, causando a poliomielite, né? Então, você tem uma diversidade grande de formas, né? O vírus, eles podem ser de RNA ou eles podem ser de DNA. Em alguns casos, eles podem trocar, né? Pode, momentos apresentar um, momento apresenta o outro tipo de material que a gente chama de retrovírus, né? Igual o HIV, por exemplo. Tá? Então, aqui nós temos o bacteriófago e aqui um, um vírus da poliomielite. Então, fizemos aqui nossas características gerais, né? Vimos a estrutura do vírus. Vamos dar uma olhadinha agora dessa importância médica, né? Vamos ver um pouquinho das viroses. Então vamos lá. Viroses são doenças causadas por vírus, né? Muitas delas são bastante comuns e causam muitos prejuízos ao ser humano. Então vamos aqui. Existem vários tipos de virose, né? Elas também costumam ser específicas, né? Você tem vírus que vai atacar a parte gástrica, vírus que vai atacar, né, vai infectar células das vias aéreas ou do sistema de proteção, né, nosso sistema imunitário, nosso sistema imunológico, tá bom? Então aqui eu trouxe 3 vírus, né, que costumam ser bem recorrentes, a gente escuta bastante reportagens sobre eles. Então nós temos aqui o vírus da gripe, ó, né? Então, sintomas em geral, né? Existem vários também tipos de gripes e resfriados, tá? Também é importante frisar isso. Então, sintomas: febre, coriza, mal-estar, né? A transmissão através de secreções respiratórias, gotículas, né? De saliva, ou então, né? As gotículas, elas são eliminadas no ar, né? Ou então, objetos contaminados. Prevenção: já existe vacina, né? A vacinação anual. Em condições de higiene e saúde, né? Evitar tossir abertamente, sempre, né, proteger ali o cotovelo, né? Todas essas boas maneiras. A dengue também, né? O mosquito, ele é só o vetor, né? Então, tem o vírus que infecta esse mosquito, e esse mosquito, através, né, dele, que leva até a gente. A dengue também. Então, é uma doença causada por vírus, né? A prevenção ainda não tem vacina, mas a gente pode usar repelentes, eliminação de focos e reprodução do mosquito transmissor, né? Nós temos aqui a AIDS. Vale lembrar que a AIDS é a doença manifestada, né? Então, o vírus é o HIV e ele é transmitido principalmente por fluidos corporais, né? Então, sangue, secreção de genitais, o leite materno, né? E a pessoa ela pode estar com HIV e ela não desenvolver a doença AIDS, né? Principalmente se ele estiver fazendo tratamento ou ela estiver fazendo tratamento, né? E essa carga viral cai bastante. Então a prevenção também não tem vacina, mas, né, o uso de camisinha nas relações sexuais, né, a transfusão de sangue. Hoje em dia tem uma bateria de exames para evitar isso. Não compartilhar objetos perfuro-cortantes. Tá bom, queridos? É isso. Gente, dúvidas, perguntas, sugestões? Não? Então, antes da gente finalizar a aula, tem uma proposta de atividade. Deixa eu só pegar aqui para mostrar para vocês que eu deixei afastado de mim, não vou conseguir pegar. Só um minutinho que eu já retorno. Pronto, queridos. É assim, né? No ao vivo não tem pause. Então, o que que acontece? Lembra que na aula passada eu pedi para vocês trazerem materiais reciclados, né? Que sejam limpos, que está aqui, né? Todo já limpinho, coletado e tal, para poder a gente fazer a nossa atividade. Então, nós vamos usar um bacteriófago,
para fazer um modelo. Deixa eu interromper esse compartilhamento aqui. Então, vamos lá. Né? Então, com esse material que a gente pegou, tampinha, garrafa, barbante, palito de picolé, enfim. Nós vamos usar o bacteriófago como modelo. Então, aqui, ó, nós temos o bacteriófago, ó. Vou desencaixar o capsídeo dele, né? Então, cabeça. Aqui dentro nós temos uma fita, material genético, ó, palito de picolé, uma tintazinha. É uma opção, né? Então aqui, ó, é fácil de fazer, né? E também tem outra opção, né? A gente pode usar a nossa criatividade, não tem só o bacteriófago. A gente vai usar ele como modelo, a gente fica à vontade, ó. Aqui nós temos um outro vírus feito com tampinha de garrafa, material genético de barbante, tá bom, queridos? Então, dividir em grupos para a gente realizar essa atividade aí. Gente, a aula de hoje foi essa.